O santo do dia 16 de julho. Hoje vamos conhecer a história de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de julho. Os primeiros carmelitas, em fim do século XII, no ano de 1155, depois de Cristo, mais de 2000 anos depois da vida do profeta Elias, decidiram formar uma comunidade do Monte Carmelo. O Monte Carmelo é conhecido pela sua beleza, o nome significa jardim. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados que, cansados da violência e injustiça daquelas guerras para conquistar a Terra Santa das mãos dos mouros, ali refugiaram e sedentos de uma vida mais autenticamente evangélica. Atraídos ao monte pela fama e tradição do profeta Elias, ali fundaram uma capela, em torno dela construíram seus quartos ou celas. Isto foi por volta de 1155, no século XII. Dedicaram-se a uma vida de penitência e reparação pelos abusos dos cruzados. Exercitaram-se na prática da oração e a união com Deus e os trabalhos manuais. Escolheram Elias como pai espiritual e exemplo de vida monástica, de oração e testemunho profético em meio ao mundo dominado pelas injustiças. Dedicaram-se a uma capela à Virgem Maria e, sob a sua proteção, imitavam as suas virtudes. Chamavam Maria de Senhora do lugar. Segundo os costumes feudais, renderam-se a ela o serviço dedicado à doação dos primeiros carmelitas. Os peregrinos e os cruzados que os visitaram começaram a chamá-los de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Mais ou menos no ano de 1209, no século XIII, os irmãos decidiram formalizar a sua vida. Pediram uma regra de vida ao bispo Alberto, patriarca de Jerusalém. Ele lhe escreveu uma regra muito simples. Com o tempo, quando já na Europa, viajaram a Roma para apresentar ao Papa o pedido de aprovação da sua ordem. No ano de 1226, no século XIII, o Papa Honório III concedeu a aprovação da ordem. Com esta aprovação, os irmãos viveram com o ideal e se uniram constantemente ao Senhor. A toda em cada obra o exemplo de Elias, seu pai espiritual, e de sua mãe protetora, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe do Carmelo. No ano de 1235, no século XIII, os mouros fizeram uma perseguição contra os cristãos. Por isso, os carmelitas se dividiram-se em dois grupos. Um que permaneceu no Monte Carmelo, os monges foram massacrados e os mosteiros incendiados. O segundo grupo fugiu-se na Sicília, de Creta, Itália e finalmente na Inglaterra, no ano de 1238, no século XIII. Na Inglaterra, os irmãos fundaram um mosteiro em Alto-Furde e iniciaram um novo templo. Lá viveram, por parte de um grupo, a rejeição da ordem, limitando-se ao exemplo dos primeiros irmãos, prior geral dos carmelitas. São Simão Stock recorreu à oração. Diz a tradição, no ano de 16 de julho de 1251, no século III, Simão dirigiu-se à Virgem Maria pedindo-lhe o privilégio feudal, a proteção da Virgem sobre os seus vassalos em tempo de perseguição e dificuldades. Neste momento rezou esta famosa oração: Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Logo apareceu-lhe a própria Virgem Maria, rodeada de anjos, entrou-lhes e o escapulário que tinha em suas mãos e disse: receba o meu filho muito amado, e este escapulário de sua ordem, o sinal do meu amor e privilégio para ti e para todos os carmelitas que com ele morrer. Não se perderá. Eis que aqui é o sinal da minha aliança e salvação aos perigos da aliança da paz e do amor eterno. Depois disso, Simão chamou todos os frades
e explicou o que havia acontecido. Acrescentaram o escapulário e ao hábitos começaram a cantar essas maravilhas à aventurada Virgem Maria para ajudar os carmelos. Depois adaptou-se o escapulário de grande uma forma menor para o povo. Muitos começaram a usá-lo como sinal de amor à Virgem Maria, símbolo de vida cristã fixa em Deus. No dia 13 de outubro de 1917, no século XX, a última aparição, as suas aparições em Cova na Ilha, em Fátima. A Virgem Maria uniu-se às três devoções marianas, espiritualidades e escapulário, a oração do Santo Rosário e a consagração do Imaculado Coração. Logo depois das aparições, três pastorios em Fátima tiveram as visões. Na primeira delas, ao lado de São José, apareceu Nossa Senhora do Rosário, com o menino Jesus no colo. Em seguida, surgiu como Nossa Senhora das Dores, junto com seu filho, o Homem das Dores, e que passava por grande sofrimento. E na terceira, a última visão gloriosa, coroada como Rainha do Céu e da Terra, Santíssima Virgem apareceu como Senhora do Carmelo, tendo o escapulário na mão. No ano de 1950, perguntaram à irmã Lúcia o motivo da Virgem do Carmelo aparecer com o escapulário nas mãos. Em resposta, ela disse: é que Nossa Senhora quer que todos se unem ao escapulário. Pouco tempo depois, no dia 11 de fevereiro de 1950, no século XX, o Santo Padre, o Papa Pio XII, providencialmente convidou toda a Igreja Universal a colocar em primeiro lugar entre as devoções marianas o escapulário, que está ao alcance de todos, entendido como uma veste mariana. Este é de fato o ótimo símbolo da proteção da Mãe Celeste. A Virgem do Carmelo é a Virgem do Escapulário, livra-nos do mal e de toda doença maligna e das perseguições do inimigo, assim como ajuda-nos a viver intimamente unidos a Ti e ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica, 16 de julho. Em Anastalópolis, na Galácia, na Ospordénia, na Turquia, Santo Antíoco, mártir, irmão de São Plantão, faleceu no século III, no ano 255, pelo Império Romano. Em Sebaste, na antiga Armênia, hoje Sivas, na Turquia, Santo Antinógenes, Corescópole e mártir no século IV, no ano 305, pelo Império Romano. Em Gesse, ilha do Mar do Norte, Santo Elério, eremita, segundo a tradição, sofreu martírio no século VI, no ano de 540. Em Montosik, Brex, na região da Austrásia, atualmente na Holanda, Santo Maunufo Gudolfo Bispo faleceu de morte natural no século VII, no ano de 670. Em Saintes-Roux, na atual França, os santos mártires Renildo Virgem, Grimaldo e Godolfo, segundo a tradição, sofreram martírio no século VII, no ano de 680. Em Córdoba, na Andaluzia, na região da Espanha, São Cistenando, diácono e mártir, no século IX, no ano de 851, morreu martirizado. No Monte Chinês de Boaviera, região atualmente na Liana, a beata Irmanda Dessa faleceu de morte natural no século IX, no ano de 886. O falecimento do beato Simão de Costa, religioso da Companhia de Jesus e o último dos mártires da Nau São Tiago, no século XVI, no ano de 1570. Em Viena, no castelo do Monte Santa Cruz, em Portugal, o beato Bartolomeu e mártires, bispo de Braga, faleceu martirizado no século XVI, no ano de 1590. Em Wixen, na Inglaterra, os beatos José Sugo, presbítero Robson, mártires, no século XVII, no ano de 1604. Em Goetz, na cidade próxima de Natal, no Brasil, André Savarel, presbítero da Companhia de Jesus, e Domingos Carvalho, mártir no século XVII, no ano de 1645.
No barco da prisão, ancorado ao lago do Rossist, na França, o beato Nicolau Souvet, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, e Cláudio Brusque, da Ordem Caltonistas. Faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1794. Em Orange, na França, a beata Amanda de Jesus e 6 companheiras, virgens mártires, no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. No território de Saint-Ouen-Vistos, na Normandia, na região da França, Santa Maria Madalena Postel, virgem, que fundou a Congregação das Filhas da Misericórdia. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1846. Em Luzbrisk, próximo a Kitchener, na Ubres, na província de China, os santos Longshui Cantonuma e Paulo Longsblue e seus filhos mártires, no século XX, no ano de 1900. Em Zurich, localidade próxima a Nixon, também na Norberg, Santa Teresa Zwangswicks, mártire no século XX, no ano de 1900. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica, a igreja que celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário.